No vídeo de hoje eu vou te mostrar como preparar esse delicioso e lindo bolinho chocolatudo. Faz parte aí das nossas aulas de mini bolo afetivo. Então, se você quer aprender, fica nessa aula. Aqui, meninas, eu tenho um bolinho de aro 15. Então, essa forminha é de 15 centímetros por 10 de altura. 3 camadinhas de recheio e 4 camadas de massa. Já tirei da geladeira, vou deixar ele aqui sobre a bancada. Agora, nós vamos preparar a ganache cremosa para cobrir o nosso bolo. Para fazer a ganache, eu vou usar aqui 400 gramas de cobertura fracionado meio amargo. Aqui eu tô usando a da Top, pode ser qualquer marca, tá bom? E vou usar também 150 gramas, tá? Você precisa pesar, de chantilly em temperatura ambiente. Você pode fazer também com creme de leite, mas se você fizer uso do chantilly, a sua ganache vai ficar mais cremosa e mais macia. Vai levar esses 400 gramas para o micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo até ele ficar assim, ó, bem derretido, sem nenhum gruminho de cobertura para derreter, tá bom? Tem que estar 100% derretido. E agora sim, vamos acrescentar aqui o nosso líquido, que pode ser o chantilly, como eu falei, ou o creme de leite. A diferença entre o creme de leite e o chantilly é que o chantilly vai deixar a sua ganache mais macia e mais cremosa. Se você optar por usar o chantilly, são 150 gramas. Se você optar por usar o creme de leite, são 110 gramas. Então, atenção às quantidades, tá bom? Depois de misturar a nossa ganache... Gente, eu perdi o pedacinho do vídeo onde eu faço a mistura para vocês verem, tá bom? Mas todo o restante do vídeo tá aqui e eu não ia deixar de postar para vocês porque perdi um pequeno pedacinho onde eu misturo o chantilly com a nossa ganache. Mas é só misturar, tá bom? E ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Não espera descansar. Assim que você misturar, você já vem aplicando no bolo e agora eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Coloquei aqui na parte de cima. Agora eu venho com a espátula da vovó, delicadamente, ó, trazendo essa ganache para as laterais do meu bolo. Vou trazendo delicadamente, devagar. Depois vou passando nas laterais do nosso bolo. O segredo é fazer devagar, com cuidado. E é importante que o seu bolo não esteja gelado, senão você não vai conseguir fazer esse trabalho devagar. Ela vai cristalizar muito rápido. Então, aplicamos aqui uma primeira camada. Essa camada é mais fina mesmo, tá? Ela é somente pra gente selar o nosso bolo, evitar que fique soltando os farelinhos, cobrir aqui previamente, né, as imperfeições da lateral do nosso bolo. Por isso que eu coloquei uma camada fina. Depois de espalhar por toda a lateral, agora sim, eu venho aqui tirando o excesso, ó, com a espátula alisadora. Tá vendo aí na minha mão? Ela tem que estar bem retinha no tabuleiro para o seu bolo não ficar torto, não ficar barrigudo, não ficar mal feito. Então, o segredo é você apoiar ela com uma mão, apoia bem no bolo e no tabuleiro. Depois, você vai girando a bailarina com a outra mão. Agora, eu volto com a espátula da vovó. Se você não sabe, é essa espátula aí, ó, que eu tô fazendo na parte de cima, que eu estou usando na parte de cima. E vou tirando aqui o excesso, tá? Para deixar o nosso bolo bem retinho. Então, ó, tirei aí o excesso. E agora sim, vamos entrar com a segunda aplicação, a segunda camada da nossa ganache. Essa segunda camada é a camada final, é a camada em que a gente vai deixar como cobertura aí do nosso bolo. Então, é mais fácil você fazer essa primeira etapa para depois você vir com a segunda parte para facilitar mesmo para vocês. Então, aqui venho colocando a segunda camada da mesma forma que eu coloquei a primeira. Ó, venho colocando na parte de cima. Eu acho melhor para espalhar dessa forma, tá, meninas? Você pode fazer a aplicação com um saco de confeitar ou de outra maneira que facilite para você. Eu prefiro fazer assim, ó, colocar em cima, daí eu venho girando a bailarina, trazendo para as laterais. Vou alisando até preencher o bolo por completo, ó. Já tá ficando bem bonito, bem lisinho, porque a gente fez a pré-cobertura. E aí, já facilita para você também na hora da segunda cobertura. Ó, vou passando a espátula e já já a gente entra com a espátula alisadora, tá? Essa aqui eu falo espátula da vovó. A outra é a espátula alisadora, que a gente vai passando nas laterais e deixar o nosso bolo bem retinho.
Agora sim, meninas, passei a espátula alisadora na lateral, passei também aí a espátula da vovó na parte de cima e mostrei para vocês como deixar ele assim bem lisinho. Agora, nessa parte de baixo, eu vou passar um pouquinho de ganache somente na parte de baixo, a fim da gente colar os granulados que tem nesse modelinho, tá bom? Esse bolo é para uma pessoa especial e ela pediu que fizesse nesse modelo que eu tô mostrando para vocês. Então, a gente colocou um pouquinho mais de ganache na parte de baixo, somente para ajudar a grudar mesmo os granulados, tá bom? Então, vou usar aqui uma espátula dessa aqui, ó, pequena, só para ajudar a espalhar e espalhar somente na parte de baixo, né, que é a proposta aqui. E depois eu mostro para vocês como a gente vai limpar esse tabuleiro para ele não ficar assim sujo de chocolate. Então, vou espalhar bem aí com a espátula e agora eu venho aplicando o granulado. Aqui eu vou usar o granulado colorido, que foi o pedido da cliente. E aí, eu vou só pegando assim mesmo com a mão, tá, gente? Sem mistério, sem segredo. E vou aplicando nessa parte que ainda está mole, né, da ganache. A ganache que a gente aplicou por último. Então, vou encostando a mão, vou grudando, ó, desse jeitinho aí que eu tô mostrando pra vocês. E vou fazer isso até finalizar toda a lateral aqui do nosso bolo. Aqui, eu poderia ter limpado a base primeiro para depois aplicar o granulado. Porém, como nós estamos usando o chocolate, né, a própria ganache, para fazer a aplicação dos granulados, eu não poderia limpar a base antes, porque ia cristalizar o chocolate que a gente aplicou. E se a gente fosse aplicar o chocolate depois de limpar a base, ia sujar a base novamente. Nesse caso aqui, eu precisei aplicar os granulados primeiro para só então depois limpar a nossa base, tá bom? Depois de finalizar a aplicação aqui dos granulados, vou tirar todo o excesso e agora sim vamos limpar o nosso tabuleiro. Eu vou colocar aqui em um recipiente água morna e vou utilizar para fazer a remoção aqui desse chocolate que grudou no recipiente. Então, sempre que você precisar limpar um tabuleiro com chocolate, você vai usar água morna. Você pode utilizar um papel toalha, como eu estou fazendo aqui. Peguei um papel toalha, dobrei ao meio, vou passar aqui na água morna e depois, em seguida, no tabuleiro. Ou pode usar também um paninho, um Perfex, algo, né, que seja voltado somente para confeitaria, para não haver contaminação cruzada, e você fazer a remoção aí de todo o chocolate, tá bom? É importante que você entregue para o seu cliente, independente se você está vendendo, se é para o seu cliente, se é para alguém da sua casa, da sua família, ou até mesmo para você, que você tenha esse cuidado de limpar o tabuleiro para não entregar um trabalho sujo, tá bom? Agora que eu finalizei aqui a limpeza do tabuleiro, vamos preparar a calda do nosso bolo. Eu vou usar a própria ganache que sobrou aqui e vou colocar um pouquinho em um recipiente e vou adicionar um pouquinho de creme de leite. Pode ser o próprio chantilly, tá bom? Como eu já tenho o creme de leite aqui aberto, vou adicionar um pouquinho. A quantidade, gente, é no olho mesmo, tá bom? Não tem uma regra. Eu só adicionei um pouquinho de creme de leite e pretendo deixar essa ganache mais fluida, para que ela dê um caimento perfeito na hora que a gente for fazer aí o drip do nosso bolo. Então, coloquei um pouquinho de creme de leite, vou misturando, tá? Mexendo sempre até o creme de leite dissolver aqui juntamente com a ganache. E agora sim, temos uma cobertura para o nosso bolo, tá? A finalização. Peguei aqui um saquinho de picolé, você pode usar aí qualquer saquinho, não tem regra. Cortei, porque ele é muito comprido. E vamos colocar essa ganache mais molinha dentro desse saquinho aqui para fazer o drip do nosso bolo. Meninas, eu quero pedir desculpas mais uma vez a vocês. A parte onde eu aplico o drip não gravou. Eu não sei o que aconteceu com o meu celular. Coloquei para gravar e quando eu fui ver, eu já estava finalizando o drip. Então, não deu para vocês pegarem os detalhes e eu vou ficar devendo para vocês, tá bom? Em uma próxima oportunidade, eu trago aqui para mostrar para vocês. Coloquei aí dentro, amarrei bem esse saquinho. E agora sim, eu vou fazer a aplicação, que é, infelizmente, a parte que não gravou. Confesso para vocês que a minha vontade era não postar esse vídeo, porque não gravou a parte que eu queria. Mas a gente tem que saber lidar com os imprevistos que acontecem, né? Eu sou muito responsável, gosto de trazer tudo muito bonitinho aqui para vocês, mas infelizmente, diante
das circunstâncias, eu tenho que decidir se eu opto por não postar a aula para vocês ou se eu fico devendo algumas partes, como no caso da aula de hoje, né? Enfim, vamos lá. Fiz aí o drip, como vocês viram na lateral. Não tem segredo, tá, meninas? Mas eu gosto de mostrar. Depois que eu terminei o drip, né, eu vou só... Para fazer o drip, eu vou posicionando o biquinho do saco, tá? Onde tá a ganache. E vou apertando levemente até ele dar esse caimento na lateral. O que sobra, eu coloquei na parte de cima e vim passando a espátula para fazer aí esse aspiral que vocês estão vendo. Fica muito bonito. Em uma próxima, eu trago esse drip completinho aqui para vocês, combinado? Agora, depois do drip finalizado, eu venho aí colocando os brigadeiros. Fiz os brigadeiros com 18 gramas e eles ficaram com aproximadamente 20 gramas depois de passados no granulado, tá bom? Fiz aí alguns com granulado colorido e outros com granulado de chocolate e vim colocando aqui na parte de cima. Esse bolo é de 15 centímetros de diâmetro, como eu falei para vocês, e ele pegou exatamente 10 brigadeiros, 5 de cada, tá bom? Então, para quem gosta de saber direitinho, eu vim posicionando aí tudo certinho, ó, fui colocando cuidadosamente e ao final ficou 5 brigadeiros com o confeito de chocolate e 5 com o confeito colorido, totalizando 10 brigadeiros, é o suficiente para um bolinho aí de 15 centímetros de diâmetro. E esse aqui é o resultado final do nosso mini bolo chocolatudo. E aí, me digam o que vocês acharam. Eu tô apaixonada por ele, ficou muito bonitinho. A proposta que a cliente pediu, né, eu consegui reproduzir, aí peguei a inspiração do modelinho que ela me mandou e fiz do jeitinho que ela esperava. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!